A paz do Senhor Jesus seja com todos. Que alegria poder tê-la mais uma vez aqui no nosso canal, para junto aprendermos a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, dia 22 de agosto de 2021. E olha que tema maravilhoso: Naamã é curado da lepra. Eu sou o pastor Gilsonildo Viana. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, para que todas as vezes que eu postar o vídeo, você pode receber a notificação de mais um ensino da Palavra de Deus para edificação da sua vida espiritual. Nós vamos estar aprendendo esse tema tão importante que é Naamã é curado da lepra. Estamos falando sobre o profeta não literário, o profeta Eliseu, e você com certeza vai aprender coisas maravilhosas nessa lição e compartilhar com aqueles que necessitam. O texto-alvo da nossa lição está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que está escrito: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, e o versículo número 14. A verdade prática diz que Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento em que lhe apraz. A soberania de Deus em detrimento aos milagres que nós necessitamos. Depois você lê com mais tempo na sua casa o segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo do 1 em diante, você vai achar toda a lição. Mas nós vamos estar comentando o capítulo 5, versículo 1 a 10, o versículo 14, 25 e também até o 17. Nosso objetivo da nossa lição é relatar a busca de Naamã por sua cura. O segundo é salientar o orgulho e a falta da fé de Naamã. E o terceiro é identificar a ambição de Geazi. A introdução da nossa lição, você pode estar acompanhando, diz que a cura da lepra de Naamã nos revela os métodos de Deus. Nem sempre são fáceis de compreender, mas Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua fé e obediência ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir o rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. O tópico de número 1 da nossa lição diz que Naamã era o chefe do exército sírio, ou seja, ele era um comandante honrado, um homem de grande respeito, até porque ele já tinha vencido algumas batalhas contra a nação de Israel. Quando você vai ver isso lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo de número 25, 20, o versículo 1, 22, e o 22, o versículo de número 31. Ele era um homem admirado, respeitado na sua nação, por ser um oficial de alta patente e um grande general de guerra. Mas ele escondia por debaixo de toda a sua armadura, de toda a sua roupa, uma lepra, e essa lepra afetava a sua integridade e o deixava vulnerável, conforme nós estamos aprendendo na lição. Então, era um homem que tinha status, era um homem que tinha uma autoridade, mas era um homem que tinha uma lepra, e essa lepra o incomodava, essa lepra o deixava ele em situação desconfortável. Quando nós vamos entender a lição, nós vemos que em uma das incursões de guerra entre a nação de Israel e a Síria, ele consegue levar escrava uma menina, e esta menina vai morar na casa de Naamã junto com sua esposa, e ela fica ali. A Bíblia não revela o tempo que essa menina fica ali, mas a verdade é que nós identificamos algo muito importante na vida desta jovem, desta criança. Ela foi ensinada sobre o Deus Jeová, o Deus Javé, o único Deus verdadeiro, e mesmo ela sendo uma escrava, ela não deixou de compartilhar a mensagem da palavra de Deus, os conceitos que ela aprendeu, os princípios que ela aprendeu. E quando ela sabe que Naamã, que era agora senhor dela, humanamente falando, ele tinha uma doença praticamente incurável, ela tinha tanta fé em Deus e nos homens de Deus, assim como ela o respeitava, e diz
quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, que está em Samaria, ele pode curar ele dessa lepra. E veja que a mensagem dessa criança foi tão impactante, que a mulher de Naamã deu crédito à palavra dessa criança. Com certeza, o seu comportamento era um comportamento realmente que chamava a atenção deles. A palavra de Deus na boca dessa criança surtiu um efeito extraordinário. E agora fica a pergunta para mim e para você: até onde ou até que ponto nós temos este comprometimento, como teve esta criança, de levar a mensagem da paz? Esta criança não estava em ambiente totalmente favorável para que ela pudesse pregar. Ela poderia se retrair, ela poderia dizer que as coisas não estariam bem para ela, que ela não ia falar do nome de Deus. Ela poderia ter muitos motivos para não falar o nome de Deus, uma vez que ela perdeu o amor do pai, perdeu o amor da mãe. Quem sabe se tivesse irmãos, ela está longe da sua pátria, longe da sua família, mas mesmo assim ela não deixou de compartilhar a mensagem, as boas novas, a mensagem de Deus. É um grande exemplo para mim e para você. Independente do momento ou circunstâncias que nós estamos vivendo, a ordem de Deus para mim e para você é: pregue o evangelho, afora a tempo e afora de tempo. E foi isso que esta menina fez. Quando nós vemos no tópico de número 2, Naamã, ele vai diante de Ben-Hadad, pede autorização e faz uma incursão para Samaria, para se encontrar com o profeta Eliseu, para ser curado da lepra. E a Bíblia vai nos dizer que eles vão para essa incursão levando presentes para honrar ali o homem de Deus, o rei de Israel, também que estava ali na cidade de Samaria. E a Bíblia vai dizer que quando Naamã se prepara, e pede a carta para ir até o rei de Israel, para que ele seja curado da sua lepra, levando presente, e chega diante do rei de Israel, ele diz que como pode um homem vir até mim pedindo que eu lhe cure? Sou eu Deus porventura para curar ele? Na verdade, Naamã, naquele momento, achava que o rei poderia trazer a cura para ele, mas na verdade era o profeta Eliseu. De tal maneira que ele rasga suas vestes e ele fica até preocupado, achando que a nação síria está querendo buscar uma nova guerra contra Israel, mas achando que era um pretexto para ser atacado. Mas Eliseu fica sabendo da situação e diz: deixa ele vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Tópico de número 2 vai tratar sobre esse tópico: mergulho no Rio Jordão. Quero ser sucinto, rápido, passar apenas aqui os pontos principais para que você possa estar aí entendendo a tônica da nossa lição. E Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de do rei de Israel ter rasgado as suas vestes, ele disse: por que rasgaste as tuas vestes? Conforme eu disse lá em 2 Reis capítulo 5, versículo de número 8, a parte B. Então, a Bíblia diz que o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Mas quando ele chega diante da casa de Eliseu para ser curado, olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que Eliseu não recebe ele, mas que Eliseu envia mensageiros diante dele com instruções para que eles sejam curados da sua lepra. 2 Reis capítulo de número 5, versículo de número 10. Ou seja, Naamã vai com a expectativa de ser atendido por Eliseu. Eliseu não se preocupou com as honrarias. Eliseu não se preocupou se ele era um homem de alta patente, se ele era um oficial. Não. Eliseu, o homem de Deus, não estava preocupado para atender, porque o cargo de Eliseu, a função de Eliseu era muito mais importante e muito mais valia do que a posição dos homens. Eliseu sabia que era homem de Deus, profeta de Deus, e com apenas a sua palavra, a sua ordem, ele sabia, se ele obedecesse,
Deus poderia fazer o milagre. Mas quando ele não é recepcionado, por Eliseu, ele se frustra, ele tem uma grande decepção, porque ele achava que Eliseu chegaria, o recepcionaria, né? E tocaria no lugar leproso, ou profetizasse alguma coisa e ele seria curado. Mas Eliseu não recebe ele de forma nenhuma. Pelo contrário, é o que diz lá: o comandante Sírio esperava que o profeta recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção dele foi evidente. Foi preciso intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como de uma criança e estava purificado da sua lepra. Outra coisa importante que nós aprendemos: quem são as pessoas que andam com você? Ele tinha os seus servos, os seus companheiros, e disse: mas, meu senhor, se ele tivesse pedido algo, qualquer um outro algo para você, você não faria? O que custa, em outras palavras, o senhor descer no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, o senhor vai receber a cura. Mas o orgulho de Naamã, de deixar o seu pedestal, deixar a sua posição e descer no Rio Jordão, nas águas barrentas, escuras do Rio Jordão, foi muito grande. Ele quase perdeu a sua bênção se ele não tivesse pessoas ao lado dele que queria realmente ver o bem dele. E nós, líderes e pastores, precisamos aprender com isso. Você precisa aprender com isso, que nem sempre você tem que ter ao seu lado pessoas que sempre vão falar o que você quer ouvir, pessoas que sempre vão ficar te agradando. Porque quando nós temos pessoas que realmente nos amam de verdade, querem o nosso bem, mesmo que seja contrariando as nossas vontades, essas pessoas têm vontade própria e vão emitir a sua opinião, não como uma forma depreciativa, mas como uma forma de lhe ajudar. Veja como aconteceu com Salomão. Os seus conselheiros muitas vezes erraram e falharam, e quando ele começou a fazer alianças que não eram da vontade de Deus, contrair casamentos com mulheres idólatras e ímpias, eles não aconselharam a Salomão, eles não repreenderam a Salomão com veemência como deveria ter feito, e veja o que aconteceu com Salomão. Mas estes servos de Naamã, ele nos mostra realmente que eles eram servos realmente de Naamã, porque mesmo Naamã não querendo fazer, eles convenceram a Naamã a obedecer à voz do profeta, do homem de Deus, para que ele pudesse receber a sua cura. E ele pede que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E aí é algo que eu quero comentar também com vocês, sobre essa questão aí que está no tópico de número 3, que é: Deus ainda opera milagres e não misticismo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus curou no passado, cura no presente e curará no futuro. Exatamente, curará no futuro, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Mas existem milagres como esse que nós estamos aprendendo de Naamã, que existe uma coparticipação humana, como nós aprendemos também na lição da viúva de Sarepta. Nesse caso aqui, a mesma coisa também. Ele precisava fazer a parte dele e Deus ia fazer a parte de Deus. Precisava de uma ação, de uma fé da parte dele, de acreditar que ele fazendo aquilo, ele ia ser curado. Agora não podemos aí confundir com o misticismo, porque tem que ser 7 sexta-feiras, 7 quarta-feiras, e não sei, isso não é bíblico, isso não tem base bíblica. Esse acontecimento de Naamã não serve como doutrina bíblica. Não senhor, não senhora, de maneira nenhuma. Não é uma doutrina bíblica. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias. Eu vou fazer como a oração de Daniel também de 21 dias. Eu vou fazer de 21 dias. Pode fazer de 22, pode fazer de 18, pode fazer de 30. Não importa. Não podemos cair para o lado do misticismo. Olha o que diz a lição. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta.
Tal fato não nos dá o direito de usar de forma numerológica em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagrosamente. Ele está agindo, pois temos fé, confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Se Deus fizer um milagre, ele é Deus. Se as coisas não acontecerem do jeito que nós queremos, ele continua sendo Deus. Isso não muda, não vai mudar a minha fé, não vai mudar a sua fé, porque Deus é soberano, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E Jesus disse que na época do profeta Eliseu havia muitos leprosos, lá em Lucas capítulo 4, 27, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Veja que coisa tremenda. Existiam leprosos também que serviam Deus de Israel, da linhagem de Israel, mas Deus, ele curou um sírio, curou alguém. É claro que nós não vamos entrar no contexto em que Jesus estava falando ali, entre gentios e judeus, mas a questão é que Deus cura quem quer, na hora quem quer, do jeito quem quer. Deus é soberano, Deus tem poder para fazer isso, e nós não podemos questionar os desígnios de Deus. A verdade é que Naamã deveria obedecer à instrução, isso mesmo, obedecer à instrução para que ele pudesse receber o milagre. E assim ele fez. Desceu 7 vezes no Jordão e a Bíblia vai dizer que a sua pele ficou totalmente curada, como se fosse uma pele de uma criança, totalmente restaurada. Mas agora, quando ele chega lá com muitos presentes, ouros e grandes quantidades para oferecer ao profeta Eliseu, ele vai lá oferecer a Eliseu os bens que ele levou, porque ele recebeu a cura. Eliseu não aceitou os presentes dele. Eliseu não se vendeu, porque tem coisas que você tem que ter discernimento. Às vezes as pessoas chamam você para orar, você vai lá, ora, Deus faz um milagre, as pessoas querem te pagar por isso. Você não pode aceitar, porque você só foi um instrumento que Deus usou para que a obra dele fosse feita. Então devemos ter discernimento sobre essas questões, devemos ter ciência, e Eliseu teve entendimento de que ele estava querendo pagar a sua cura com seus presentes. Eliseu não aceitou os presentes dele. Olha só, mais alguém que estava ao lado de Eliseu, que não aprendeu corretamente o ensinamento, acabou entrando por um caminho totalmente difícil. É o que nós vamos ver agora no tópico de número 3. Geazi é acometido da lepra. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de dar-lhe presentes. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 15. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata. Olha só, os especialistas calcularam aí 350 quilos de prata e uns 60 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado, mas mesmo assim Eliseu rejeitou o presente. Lá no versículo 16 de 2 Reis, capítulo 5, 16, ele rejeita esses presentes. É o homem de Deus que não se deixa se vender, o homem de Deus que não vende o seu ministério, o homem de Deus que sabe do que Deus colocou nas suas mãos, o homem de Deus que não se corrompe, que não se embaraça com as coisas desta vida. Quantos homens estão se embaraçando? Quantos escândalos nós temos acompanhados na internet? Quantas pessoas ainda que estão conhecendo a fé, por não ter uma intimidade com Deus, uma experiência com Deus, acabam se desviando dos caminhos do Senhor devido aos escândalos, a homens se vendendo por dinheiro, se vendendo por status, por fama, por questões também políticas. Não vamos aqui radicalizar, mas alguns infelizmente entram por esse caminho errado. Mas nós vemos Eliseu, ele não agiu assim, não. Eliseu não agiu dessa forma de maneira alguma. Diz que a atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela o comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Irmãos, não vende a si mesmo nem as bênçãos de Deus, porque quem cura é Deus, quem faz o milagre é Deus.
tanto Elias como Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus, com a sua consciência e com Deus. É por isso que eles tiveram um ministério abençoado e profícuo na presença de Deus. Mas alguém com ganância, olha o que a ganância leva a pessoa. Geazi é um homem ganancioso, e quem é ganancioso, a primeira dica para a pessoa gananciosa, pode observar, a pessoa gananciosa, ela quebra princípios. Isso mesmo, a pessoa gananciosa, ela quebra princípios com o pastor, ela quebra princípios na igreja, ela quebra princípios na família, ela quebra princípios na empresa, porque ela é gananciosa, ela quer ter, ela quer ser, ela quer aquilo que é dos outros, ela quer para ela. São pessoas gananciosas, cobiçosas, e essas pessoas não se dão bem na vida. Geazi, ele era alguém que foi ensinado, que aprendeu com Eliseu, teve experiências com Eliseu, mas ele permitiu que o mal entrasse no seu coração. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Vamos ler a história. Quando Naamã iniciava a sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele mentindo, ou seja, ele foi no nome de Eliseu, pediu presente para Naamã, mentiu para Naamã, foi mentindo para se apoderar dos presentes que foi oferecido para Eliseu, dizendo que Eliseu queria os presentes, presente que ele tinha recusado, que agora ele estava querendo, e ele foi em busca desses tais presentes. Tal atitude dele vai revelar o quê? O caráter distorcido que ele tinha, visando o quê? Visando só o bem material, mentiu ao comandante assírio, traiu Eliseu e também desonrou a Deus com tal atitude. Por isso, a Bíblia vai dizer que a lepra que estava sobre o homem que veio para ser curado sobre Eliseu, que agora sobre Naamã, melhor dizendo, e foi curado, aquela lepra pegou no servo de Eliseu. Geazi ficou acometido da lepra, porque ele foi um homem ganancioso, queria os presentes para ele, e a Bíblia diz que ele saiu diante do profeta Eliseu leproso. Chega diante de Eliseu, Eliseu diz: aonde tu estavas, Geazi? Aonde tu foi? Para onde tu foi? Estou parafraseando. E ele se recusa a falar a verdade, mas Eliseu era homem de Deus, profeta. Ele diz: porventura o meu coração não foi contigo? E a Bíblia diz que ele dá essa sentença sobre ele, e diz o texto sagrado que ele pega essa lepra e fica a sua carne branco como a neve, branco literalmente como a neve. Essa é uma lição muito importante para nós. Primeiro, os milagres nem sempre acontecem, que fica essa lição para mim e para você, da forma que eu e você queremos. Não é assim que acontece. No plano de Deus, não é assim que acontece. Naamã, ele diz: olha, eu achava, que ele sairia, me recepcionaria, agora manda eu me jogar nesse rio Jordão, lá em Damasco, lá tem o rio Farfara, lá tem os rios Abana, lá tem os rios com águas cristalinas, com águas claras, ele não poderia ter me mandado banhar nessas águas, agora pede que eu me banhe nessas águas do rio Jordão. Mas é assim, meus irmãos, quando Deus quer fazer os seus milagres, as suas maravilhas, nós não devemos questionar os métodos de Deus. Não questione os métodos de Deus, simplesmente obedeça, porque no final você vai ver que Deus tinha razão, como Ele sempre tem razão, e a bênção dele enriquece na sua vida e não acrescenta dores. A conclusão da nossa lição diz que a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentes da posição social ou da nacionalidade. Exatamente, que Deus, Ele está disposto realmente a fazer o seu milagre. Apesar de muitas vezes não compreendemos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. É a forma de Deus agir. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único Deus verdadeiro. Ele diz que ele reconheceu que Deus era o único Deus de Israel, exatamente, que Deus era o único Deus poderoso, saiu dali professando o nome de Deus,
reconhecendo tal milagre que o nosso Deus fez na vida dele. Que fique esta lição para mim e para você. Podemos obedecer os homens de Deus, não sermos gananciosos, não quebrarmos princípios exatamente e termos uma vida totalmente devota a Deus e a sua santa palavra. Esta foi a nossa lição de número 8. Que essa lição possa ter servido de bênção para você. Se inscreva no nosso canal, compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas por Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos.